porque eu não uso roupas escandalosas, eu não estou dizendo que você tem que fazer essas coisas. O bom cristão, ele vai observar que não se deve fazer isso. Mas o problema é quando você pensa que isso é ser santo. Que por causa disso você é espiritual. Sem ter pensado seriamente a respeito, os cristãos desse tipo chegam à conclusão que venceram o mundo. Não fumo, não bebo, venci o mundo. Arrebentei com o mundo. O primeiro inimigo já está detonado. Né? Eu pus aqui por último, vamos ler lá João 8,44. Nós vamos encerrar hoje nisso. Ainda tem uma história ali para ler para vocês saírem assim bem impactados. Eu gosto de histórias, acho que, como disse o Ricardo Gondim, estou ficando velho. Apesar de 28 anos, já estou ficando velho, então eu gosto de histórias. Não estou dizendo que, porque você gosta de histórias, você é velho, né? Eu lembro de um dia que eu preguei, uma das primeiras vezes que o pastor Kaiser me deu a oportunidade para pregar, né, empolgado, seminarista, peguei Isaías 58, falando sobre o jejum que Deus quer, e teve um ponto lá que eu trabalhei, que eu falei que essa questão da vaidade, do físico, ela vai passando. Né? E eu falei uma besteira, as irmãs elas estavam dando glória a Deus, aleluia, até ali, né? Até aquele momento. Aí eu falei assim, não, porque a beleza, quando vai chegando os 35, 40, acaba aí quase que elas esquecem de João, lá e pegam a pedra e começam a me apedrejar, porque não aceitaram isso. Mas é verdade, a beleza interior, ela vai para o exterior e deixa a pessoa cada vez mais bonita. Depois eu me arrependi disso. Mesmo porque para mim a saúde era muito bom que eu me arrependesse ali. João 8,44 diz, vós sois do diabo, que é vosso pai, e quereis satisfazer-lhes os desejos. Ele foi homicida desde o princípio, e jamais se firmou na verdade, porque nele não há verdade. Quando ele profere a mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. O que eu quero dizer para você, querido, é que o cristão tem que estar consciente de que existem no mundo só dois tipos de pessoas. O resto é conversa para boi dormir. Na expressão popular. Ou é filho de Deus ou é filho do diabo. Está aqui. Ou você é filho de Deus ou é filho do diabo. Ou você faz as obras de Deus ou faz as obras das trevas. Eu não estou dizendo como cristão que você tem que ser perfeito, porque perfeito nós só seremos no dia em que Jesus Cristo voltar. Nós vamos errar muito na vida, mas tem que haver um genuíno desejo de acertarmos cada vez mais. Agora, tem que haver uma decisão de vida, ou eu sou filho de Deus ou do diabo. Tudo mais é invenção humana. Essa história que eu vou ler para você agora, é a história de uma mulher também. Uma mulher, querido, cheia de Deus. Uma mulher que ela viveu a realidade da proibição do amor pelo mundo. Uma mulher que, quando eu li a história dela, me constrangiu. Eu me lembro que eu estava no reencontro, eu ia ministrar palestra, e eu li essa história antes, sozinho. E eu chorei durante 1 hora, de vergonha. De vergonha, pelo cristianismo barato que eu estava vivendo. Como Deus me confrontou através da vida dessa mulher. Sabe, ela não tem nada a ver com esses crentes que eu citei aqui. Ela não tem nada a ver com o jovem rico. Ela está aqui para mostrar o que é ser um cristão verdadeiro. É a história dela. Presta atenção, querido, porque talvez nós precisemos ouvir a história dessa mulher um pouco e viver a história dessa mulher. Depois eu vou mostrar os 2 livros, se você tiver interesse.
Talvez seja útil ver como Deus produz transformação na vida de pessoas comuns. Todas as pessoas da Bíblia são pessoas comuns, querido. Moisés não é especial, Jeremias não é, Elias não é, Paulo, nenhum dos apóstolos, nenhum deles são. Todos são pessoas comuns que se colocaram diante de Deus. Nós devemos ter isso muito forte em nossas mentalidades, porque muitas vezes nós deixamos de viver o poder de Deus, porque nós achamos que isso é só para pessoas especiais. Não. Isso é para todos os cristãos. Está disponível para todos os cristãos. É só crer e você vai ver a glória de Deus se manifestar. Por isso, gostaria de lhe apresentar a amiga de um amigo meu. Seu nome é Mabel. Eis o que meu amigo Tom Schmidt te escreveu. O sanatório estadual não é lugar muito agradável. Grande, tem poucos funcionários e vive cheio de pessoas senis, incapazes e solitárias à espera da morte. Até no dia mais ensolarado parece escuro do lado de dentro. Cheira a enfermidade e urina ressequida. Durante 4 anos eu visitei 1 ou 2 vezes por semana, sem jamais sentir vontade de estar lá. E sempre ia embora com um sentimento de alívio. Não é o tipo de lugar que a gente se acostume. Nesse dia em particular eu percorri um corredor que nunca visitara antes, procurando em vão os raros pacientes que estivessem vivos o bastante para receber uma flor e palavras de encorajamento. A esse corredor pareciam destinados os piores casos. Gente amarrada a macas ou em cadeiras de rodas, todas com aspecto de absoluto abandono. À medida que me aproximava do final do corredor, vi uma senhora de idade presa a uma cadeira de rodas. Seu rosto era um horror absoluto. O olhar fixo, vazio e as pupilas brancas me avisaram que era cega. O grande aparelho auditivo que estava quase surda. Um lado do rosto fora consumido pelo câncer. Uma chaga sem cor cobria-lhe parte da face, repuxando o nariz para o lado, o olho para baixo e distorcendo também a mandíbula. De forma que onde deveria estar o canto da boca, ficava a parte de baixo do lábio inferior. Imagina essa mulher, querido. Por conseguinte, ela babava o tempo todo. Mais tarde me disseram que quando novas enfermeiras chegavam, as supervisoras as mandavam dar de comer para essa mulher, imaginando que se conseguissem suportar tal visão, seriam capazes de enfrentar qualquer coisa naquele prédio. Você conseguiu entender o que é isso, querido? Também mais tarde fiquei sabendo que a mulher tinha 89 anos e que estava sem andar, cega, quase surda e sozinha havia quase 20 anos. Essa mulher é Mabel. Não sei por que lhe dirigi a palavra. Parecia menos capaz de me responder do que a maioria das pessoas que eu vira por ali. Mesmo assim, coloquei uma flor em sua mão e disse: para você, feliz Dia das Mães. Mabel levou a flor ao rosto, tentando cheirá-la. E então falou. Para minha enorme surpresa, suas palavras, embora um pouco confusas, por causa da deformidade na boca, sem dúvida eram produzidas por uma mente lúcida. Querido, se durante a história eu chorar, vocês me perdoem, tá? Eu sempre choro quando eu leio essa história. Obrigada, ela respondeu. É linda, mas posso dar para outra pessoa? Não consigo vê-la, entende? Sou cega. Claro, concordei, pondo-me a empurrar sua cadeira pelo corredor, até encontrar alguém que parecesse consciente também. Encontrei uma pessoa e parei. Mabel estendeu a flor dizendo: tome, Jesus mandou lhe entregar. Foi quando comecei a perceber que aquele não era um ser humano qualquer. Mais tarde levei-a de volta para o quarto e conheci melhor sua história. Mabel fora criada na pequena fazenda que administrou apenas com o auxílio da mãe até ela morrer.
Ainda cuidou sozinha da fazenda até 1950, quando a cegueira e a enfermidade mandaram-na para o sanatório. Durante 25 anos, ela só fez enfraquecer e piorar, sofrendo constantes dores de cabeça, de estômago e nas costas, até ser acometida também de câncer. Suas 3 companheiras de quarto eram vegetais humanos que de vez em quando gritavam, mas não falavam nunca. Sujavam com frequência as roupas de cama e, com a falta de funcionários do sanatório, em especial aos domingos, dia das minhas visitas, o mau cheiro era sempre importável. Mabel e eu nos tornamos amigos no decorrer das semanas seguintes. Fui vê-la 1 ou 2 vezes por semana durante um período de 3 anos. As primeiras palavras que me dirigia costumavam ser o oferecimento de uma bala de dentro de uma caixa de lenços de papel junto à sua cama. Em algumas ocasiões lia a Bíblia para ela, que com frequência, quando eu fazia uma pausa, recitava o resto da passagem de memória, palavra por palavra. Outros dias eu levava um inário e cantava com ela. Mabel sabia de cor a letra de todas as velhas canções. Para ela não se tratava de simples exercício de memória. Muitas vezes ela parava no meio do hino e fazia um breve comentário sobre uma letra que considerasse mais relevante em sua situação. Nunca a ouvi reclamar de solidão ou dor, exceto pela ênfase que dava a algumas estrofes de determinados hinos. Não demorou muito para que eu passasse da sensação de estar sendo útil para a de deslumbramento. De forma que comecei a levar comigo caneta e papel para anotar as coisas que ela dizia. Em uma semana caótica de exames finais, senti-me frustrado ante a sensação de ter a mente empurrada para 10 direções diferentes ao mesmo tempo, com tanta coisa com que me preocupar. Foi quando me ocorreu: o que Mabel tem para ocupar a mente? Hora após hora, dia após dia, semana após semana, incapaz de saber até mesmo se é dia ou noite, de forma que a procurei e perguntei: Mabel, no que você pensa quando está aqui sozinha? No meu Jesus, foi a resposta. Permaneci calado por alguns instantes, pensando no quanto era difícil para mim pensar em Jesus, nem que fosse por 5 minutos apenas. Por isso insisti: mas o que você pensa em relação a Jesus? Dessa vez ela respondeu pausadamente, mas sem titubear, enquanto eu anotava: penso em como Ele tem sido bom para mim. Porque Ele tem sido incrivelmente bom para mim a vida inteira, sabe? Sou do tipo de pessoa que se dá por satisfeita a maior parte do tempo. Muita gente já acha que não tem importância o que penso. Muita gente me acha meio antiquada. Mas não me importo, prefiro Jesus. Ele é o mundo para mim. E então Mabel começou a cantar um velho hino: Cristo é tudo para mim. Viver, sonhar, cantar. É minha força, meu bordão, sem Ele que penar. Quando em pesar a Ele vou, pois meu Jesus jamais falhou. Quando em pesar, faz-me alegrar. Cristo é meu. Isso aqui não tem nada de ficção. Por incrível que pareça, um ser humano viveu mesmo desse jeito. Posso afirmar, eu o conheci. Como ela conseguia? Os segundos passavam, os minutos se arrastavam, bem como os dias e as semanas e os meses e os anos de dor sem companhia humana, sem uma explicação do motivo por que tanta coisa lhe aconteceram. E ela ali, deitada, entoando hinos de louvor. Como ela conseguia? A resposta, creio eu, está no fato de Mabel ter algo que a mim e a você falta um pouco: poder. Deitada na cama, incapaz de se mexer, incapaz de ver, incapaz de ouvir, incapaz de conversar fosse com quem fosse, ela dispunha de um poder inacreditável. Ali estava um ser humano comum que recebeu poder sobrenatural para fazer coisas extraordinárias.
Sua vida inteira consistiu em seguir Jesus da melhor maneira que pôde, em sua condição, suportando com paciência o sofrimento, a solidão, orando, meditando nas Escrituras, adorando em companhia de irmãos quando possível, dando quando tinha uma flor ou um doce qualquer para oferecer. Imagine alguém na situação dela dizer: penso em como ele tem sido bom para mim, porque ele tem sido incrivelmente bom para mim, a vida inteira, sabe? Sou do tipo de pessoa que se dá por satisfeita a maior parte do tempo. Isso é o Salmo 23 que ganhou vida. O Senhor é o meu pastor, de nada terei falta. Levante-se do seu lugar, querido. Feche os seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós estamos aqui na Tua presença e Te agradecemos porque não podemos sair dela um minuto sequer. Por Senhor, que nós tenhamos temor nos nossos corações. Foi ensinada a Tua palavra, ó Deus, que ela frutifique em nossos corações. Senhor, nos ajuda, Senhor, a vencermos o mundo, a vencermos os inimigos do Senhor, a sermos crentes mais fiéis, homens e mulheres segundo o Teu coração. Senhor, nós vimos a experiência de duas de Tuas servas, Senhor, que foram usadas como canal do Senhor, apesar de todo o sofrimento. Senhor, o mundo, ele muitas vezes nos diz prazer, prazer, e nos faz desprezar o sofrimento, mas aqui está a história de duas mulheres que passaram pelo sofrimento e glorificaram, Senhor, o Teu nome através do sofrimento. Senhor, nós Te bendizemos, ó Deus, pela vida dessas mulheres. E nós Te bendizemos, Senhor, por tantos cristãos que vivem uma vida de sofrimento, mas não se rendem ao mundo. Senhor, que nós sejamos, Senhor, cristãos como eles. Que nós sejamos verdadeiros como eles. Que nós tenhamos, ó Pai, um coração íntegro, reto. Que nós possamos acreditar na Tua palavra que diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que Te amam. Senhor, que nós possamos acreditar que o mundo, a carne, o diabo, o sofrimento, todas as coisas que nós, Senhor, temos como negativas e ruins, que elas cooperam, Senhor, para que nós nos tornemos homens e mulheres melhores para Te servir. Senhor, nós Te bendizemos, pedimos que o Senhor esteja abençoando o nosso alimento agora, que o Senhor esteja abençoando o período da tarde, as ministrações, Senhor, que elas sejam assim tão repletas da Tua graça, da Tua glória, que haja um mover, ó Pai, uma transformação tão grande, e que o Espírito do Senhor esteja repousando sobre nós, Senhor, de maneira, Senhor, que nós não sejamos carnais, mas que nós frutifiquemos para o Teu reino a cada dia, em nome de Jesus Cristo, amém. Querido, esse livro que tem a história da Mabel, se chama A Vida que Você Sempre Quis e que Deus Sonhou para Você. É um livro muito bom, eu te recomendo. O que conta a história do James Robson e da mãe dele, a Mira Christie, é surpreendido com a voz de Deus. Infelizmente, esse é um livro que está esgotado. A Editora Vida não o reeditou. Então, talvez ligar para a Editora Vida, começar a fazer pressão para que eles reeditem, né? Tantas pessoas já têm ligado, mas eles não reeditam. Quem sabe eles, né, recebendo pedidos, eles, né, vão reeditar. Tem histórias maravilhosas do poder de Deus aqui, de profetas de Deus poderosos no Senhor. É um livro que eu já testemunhei para alunos meus. Quando eu estava no seminário, eu passei por uma crise. Eu estava quase me tornando um liberal. E esse livro foi usado por Deus para me trazer de novo a sensatez, para me trazer de novo as obras do Espírito Santo, para fazer com que eu seguisse a vontade de Deus novamente. Foi um bálsamo na minha vida. Amém?
vencendo e debaixo dos nossos pés. Amém?